E aí galera, beleza? Dando sequência às nossas aulas sobre radioatividade, hoje nós vamos falar sobre a cinética de desintegração e um conceito importante chamado meia-vida. Tudo bem? É um vídeo bem curtinho, espero que seja bem sucinto, bem claro, bem objetivo, tá bom? E vamos ver se a gente entende esse conceito de meia-vida. Dá uma olhada. A ideia é o seguinte: meia-vida é o tempo que leva para a quantidade daquele material radioativo cair pela metade. Esse material radioativo é o que a gente chama de radionuclídeo, tudo bem? Por exemplo, o carbono 14. É importante lembrar que cada elemento tem o seu próprio tempo de meia-vida, tudo bem? Alguns são extremamente curtos, outros bem longos, como o carbono 14. O carbono 14 tem um tempo de meia-vida de 5.730 anos. O que isso quer dizer? Que a cada 5.730 anos, a quantidade de carbono 14 que tinha cai pela metade. Mais 5.730 anos cai pela metade, já é um quarto da inicial, e assim vai, beleza? Isso é meia-vida. Se liga nesse gráfico. Então ele mostra qual é a quantidade de nuclídeos de carbono 14 originais que ainda restam depois de decorridos alguns tempos de vida. Se liga. Então, no caso do carbono 14, passou uma meia-vida. Olha onde é que ele está. Aqui. Repara aqui, puxando para o gráfico aqui no eixo Y, você está entre o 40 e o 60, ou seja, no 50. Passou uma meia-vida, você tem 50%. Passou a segunda meia-vida, você está aqui, ó, pertinho do 20, você está no 25. 25% é um quarto. Duas meias-vidas foram duas metades, certo? Um quarto. E assim vai. Essa é a ideia, tá bom? Você vai partindo então de uma quantidade X de átomos e vai formando novos átomos, e a quantidade de átomos originais vai caindo sempre pela metade, como você vê aqui. Havia 20 do átomo preto, por exemplo, nenhum do vermelho. Passou uma meia-vida, tem somente 10 do preto, a metade, beleza? E a outra metade transformou-se no átomo vermelho, digamos assim. Passou uma outra meia-vida, os 10 pretos caíram pela metade, ficaram 5, e esses 5 se somaram aqui. Dos 10 virou 15, e assim vai, beleza, gente? Um outro gráfico que demonstra isso está aqui. 10 gramas viram 5, 2,5, 1,25 ao longo das meia-vida. Tá bom? A título de exemplo, olha aqui alguns outros radionuclídeos e suas respectivas meia-vida. Tá bom? Olha o césio aí, famoso, volta e meia você vê em questões por aí, né? Como lá no acidente de Goiânia. 30 anos, o estronço, o zircônio, o bário, o iodo, o molibdênio e assim vai. Mas dá para eu calcular a quantidade de uma substância, de um radionuclídeo, num exato momento? Não dá para eu ficar esperando que decaia uma meia-vida, por exemplo, do carbono. Não dá para calcular apenas a cada 5.730 anos, certo? Dá. Dá para calcular a qualquer instante e você usa uma equação. Primeiro eu queria que você entendesse o seguinte: a velocidade de desintegração da partícula, do decaimento, ela é proporcional à quantidade de partículas. A velocidade com que esse processo acontece é proporcional. Esse símbolo aqui, que parece um alfa, tá? Ele quer dizer proporcional. Ele é proporcional à quantidade de partículas, de radionuclídeos no caso. Toda vez que uma grandeza é proporcional à outra, existe uma constante de proporcionalidade entre elas. Isso é um fato. Toda vez que a grandeza A é proporcional a B, você pode dizer que A é igual a KB. Tem uma proporção, uma constante entre eles, tá bom? No caso, a velocidade de decaimento é proporcional ao número de partículas. Então eu posso equacionar isso e dizer que V é igual a Kn. Beleza? Dá uma mexida aqui na matemática, não se preocupe com isso, tudo bem? O que importa é a equação final. E a gente diz que Ln da quantidade de partículas num dado momento sobre a quantidade inicial de partículas, N0 é a quantidade inicial, é igual a menos Kt, tá bom? Esse T é qualquer momento, tudo bem? É qualquer tempo ao longo do processo de desintegração, tá? Se você quiser saber o tempo de meia-vida especificamente, se você tiver a constante de proporcionalidade, a constante de desintegração, nesse caso, tá? O tempo de meia-vida é 0,693 sobre K, e esse K é a constante de proporcionalidade, tá bom? Esse tempo é qualquer tempo, por exemplo, o de meia-vida, tá bom? Então se liga, gente. Nesse exercício, diz o seguinte: o radioisótopo do iodo 131 emite uma radiação beta, ele é um emissor beta. E ele perde 75% da sua atividade em 16 dias.
Sendo assim, determine o tempo de meia-vida desse radioisótopo. Galera, eu sugiro então que você pause o vídeo, pense um pouquinho sobre a resposta e a gente já volta um pouquinho mais para comentar, beleza? Valeu! E aí galera, beleza? Estamos de volta. Vamos responder então, vamos ver como ficou, ver se você conseguiu. Então a princípio você tem 100% da massa, da quantidade de iodo 131. Decorre uma meia-vida e você tem apenas agora 50% daquela quantidade. Decorre um outro tempo de meia-vida e você tem agora 25% daquela quantidade e, por consequência, da atividade radioativa da amostra inicial. Você entende que se sobraram apenas 25% do material, já se desgastou, já se perdeu 75% da sua atividade? Ou seja, estamos no ponto em que o exercício pediu, certo? E quanto levou para chegar nisso? 2 meia-vida. Então, se 2 tempos de meia-vida equivale a 16 dias, quer dizer que cada tempo de meia-vida vale 8 dias, a metade, certo? Então, o tempo de meia-vida do Césio 131, então o tempo de meia-vida do Césio 131 é de 8 dias, beleza? Galera, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e a gente conversa mais na próxima aula. Um abraço, valeu!